Aqui, vou entrar num assunto sobre o novo técnico, vou falar sobre o Wilton Pereira de Sampaio, árbitro do jogo de amanhã contra a equipe do Brusque. Depois, a minha opinião sobre o que eu vivi, mais algumas opiniões sobre a SAF, ontem, a apresentação do Josh, né, no CT Boaci Barbosa. Gente, o Vasco tem sim, né, um nome definido ou um estilo de treinador preferido. Um treinador mais jovem, um treinador ofensivo, e o nome do Thiago Nunes surgiu com muita força nos últimos dias. Eduardo, mas é o Thiago Nunes? Coloquei na capa, entre aspas. Por quê? Porque, torcedor, hoje o técnico do Vasco é o Emílio Faro. Quem precisa de apoio hoje, Emílio Faro. Quem precisa voltar para a primeira divisão hoje é o Vasco. Então, aí você junta, Emílio Faro, hoje é o técnico do Vasco, queremos ver o Vasco na Série A e temos que apoiar o técnico Emílio Faro. No segundo momento, o Vasco e o Paulo Brax, que é o encarregado, né, está conduzindo toda essa negociação e tal. É claro que o Josh tem as vontades, tem o estilo, né, dele de jogo, mas ele disse que não vai dar pitaco, ele não vai botar o bedelho. Deixou bem claro que o Paulo Brax vai trabalhar, é ele que vai comandar essa parada. Outra questão, o Wilton Pereira de Sampaio, um árbitro polêmico, mais uma vez apitando um jogo do Vasco. Gente, mais do que nunca, o Vasco, primeiro, precisa voltar a vencer fora. Amanhã é contra o Brusque. Temos que trazer esses 3 pontos. Né? Sofremos 5 derrotas fora nesse segundo turno de Série B. Temos que voltar a vencer e vamos. Né? Com toda a força do mundo. Agora, a arbitragem não tem que aparecer. O Wilton gosta muito de aparecer nos jogos. Ele, pessoa, não tem que aparecer. Quem tem que aparecer são os jogadores, o talento dos jogadores. O Vasco tem que entrar concentrado, a diretoria tem que ficar ligada. Não é mole, não. Esses sorteios muito estranhos. Ah, mas é um árbitro maior. Mas aí tem o Rafael Claus, tem o Caio Max, que eu acho um excelente árbitro, e o próprio Voaden também. Tá certo? Então, essas questões eu queria passar para você. E eu vou deixar também agora a minha opinião, tá? Sobre a apresentação do Josh, da SAF do Vasco, da 777. Gente, o momento é de apoio, é de esperança e de um novo Vasco. Tá certo? Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari. Vamos falar de Vasco, do 777 e muito mais. Antes, peço para que você se inscreva aí no canal, cola o dedão nesse like, vamos juntos, compartilhe o vídeo, acione o sino das notificações, vamos com tudo, vamos falar de Vasco o tempo inteiro aqui no canal Vasco Connection, beleza? Aqui, ontem, como vocês viram, eu estive no CT Boaci Barbosa para apresentação, entrevista coletiva do Josh, da 777, com a imprensa. Pela primeira vez, Josh Vander respondeu perguntas, né, da imprensa. Vou confessar como vascaíno que eu gostei do que eu vi. Né? Companheiros fizeram diversas perguntas, perguntando sobre estádio, perguntando sobre o CT. E eu perguntei o que mais chamou a atenção do torcedor vascaíno num passado recente, quando ele esteve em São Januário, que ele disse que aquele momento lá atrás no Campeonato Carioca, que o Vasco estava enfrentando o Flamengo em desvantagem financeira e técnica também, por que não? O time do Flamengo muito forte. E ele falou que era a última vez. Vocês lembram? Então, eu fiz a pergunta em cima disso. Falei, olha, já que você disse lá atrás e tal, bababá, né? Mas a promessa vai ser cumprida? Tá de pé? Ele confirmou sim. Nós vamos rivalizar com o Flamengo. E a promessa vai ser cumprida. Gostei da postura dele. Mostrou que a capacidade de investimento no Vasco vai ser grande. Ele vai transformar, sim, o Vasco. Eu acredito, gente. Eu tenho que falar no que eu acredito.
sabe? No que eu vi, no que eu senti ali naquele momento, sabe? Um sentimento de paz, sabe? De paz política, de paz dentro do clube. Isso aqui é um vídeo de bate-papo, não de informação, né? Então, assim, o que eu, Eduardo, senti naquele momento, vocês podem ver, tá gravado aqui a live ontem no CT, é que quando, um exemplo, o Paulo Brax disse, olha, eu conheço a grandeza do Vasco, eu sei a grandeza do Vasco, já assisti jogos na Força Jovem do Vasco. Então, vi o Vasco de 97, o Vasco de 2000, foram essas as palavras dele, sabe? Então, torcedor, você começa a enxergar, eu enxerguei, que, olha, esses caras estudaram Vasco, o Paulo Brax já conhece o Vasco, o que me deixou em paz, foi que o Josh escolheu e deu total apoio. Não, isso aí é com um Paulo Brax. Isso aí depois é com ele. Dando a entender que nos próximos dias nós teremos entrevistas, no plural mesmo, com o Paulo Brax, que vai tomar conta do futebol, é brasileiro, temos um mercado sul-americano muito forte. Gostei muito da postura, eu preciso começar dentro de casa, com o Andrei Santos, com o Marlon Gomes, renovando o contrato desses garotos. São muito fortes. Então, esse processo, gente, é normal. Não adianta você buscar no mercado um craque e perder o Andrei Santos, que já é um craque, formado dentro da nossa casa, já está adaptado, parece um jogador experiente dentro de campo. E temos outros jogadores na base. Eu sempre falo isso aqui, gente. Temos outros. Se deixar entrar em campo, se der sequência de jogos, o moleque vai entrar, não vai sair mais do time. E sem prepotência nenhuma. Vocês podem pegar os vídeos e as transmissões passadas aqui do canal. Quando eu dizia, se o Marlon Gomes entrar no time, não sai mais. Andrei Santos, a mesma coisa. Egnaldo, Julião, lateral esquerdo. Paulinho, lateral direito na base. Eu estou antecipando para vocês aqui porque eu sei da capacidade desses meninos. O Rodrigo treinou no time de cima. Se entrasse agora no time titular, também não sairia, não. Temos Estrela, entre outros. Eu não quero ficar citando porque são muitas joias, né, no time do Vasco. Então, ele precisa sim. Primeiro, perdemos o Caio Eduardo, né, um jogadoraço da base do Vasco. Temos o Ryan para enfim, manter no Vasco. Então, acho que hoje o Vasco tem condições sim. Mas o Newcastle ou outro clube está oferecendo 200 milhões pelo Andrei Santos. Não vou vender. Segura a onda. Por que eu digo segura a onda? Gente, o Andrei Santos sai por 400, 500 milhões fácil do Vasco. De reais. Fácil. Mas tem que saber vender. E os caras sabem vender. E os caras conseguem segurar. Os caras conseguem dar para o jogador paz. O que é um jogador em paz? Salário em dia, condições de trabalho. Isso o Vasco já tem. Vão fazer melhorias. O Vasco tem 2 CTs, o Vasco tem São Januário, o Vasco tem essa estrutura para o jogador trabalhar. Agora, essa estrutura com garantias de pagamento, com melhorias e tudo mais, gente, pela madrugada. Sabe? Os adversários sabem da força do Vasco, da grandeza do Vasco, como instituição. O Vasco é muito pesado, é muito grande. Então, a torcida do Vasco invade os estádios. Então, isso já é uma pressão muito grande para os adversários, né? O Grêmio também passando por maus bocados. Ontem, por exemplo, anunciou o Renato Gaúcho de volta para a Série B, para tentar ajustar o time do Grêmio ali. Então, não é só o Vasco está passando por isso. E voltando aqui para o assunto mesmo, sabe? Ontem ele reafirmou, vou reafirmar aqui também, na pergunta que eu pude fazer para ele, sobre essa rivalidade com o Flamengo. Então, foi a última vez. Daqui para frente, veremos um Vasco forte, um Vasco com bons jogadores, claro que é um processo, é o que ele disse, isso é normal. Todo empresário, todo gestor de futebol, todo mundo vai falar dessa maneira. Existe um processo para contratações, esse processo é natural,
existem algumas etapas, né? Ah, mas que etapa é essa, Eduardo? Se o dinheiro já está na conta. Ué, análise de mercado. Mas qual jogador que eu vou contratar? Eu tenho que acertar nessas contratações. Por que eu tenho que acertar? Se eu tenho dinheiro para contratar muitos jogadores. Por que tem que acertar? Porque precisa-se de uma coisa chamada entrosamento. Pré-temporada. Primeiro ponto, muito legal também, dito ontem pelo Paulo Brax. Vamos brigar pelo acesso, voltar. Vamos fazer de tudo pelo acesso. Tudo. Sabe? Tudo. Então essa palavra dele ficou muito impregnada na minha cabeça. Achei muito legal da parte dele. Primeiro vamos subir. Depois que o Vasco subir, nós vamos tocar o barco daqui para frente. Começar o planejamento. Aliás, vou deixar uma coisa clara para você aqui. Esse planejamento já está sendo feito. O planejamento já está sendo, não foi à toa. Não foi à toa a presença do Paulo Brax, do Luiz Melo, dele ali, que mostrou, olha, é diferente. A noite foi mágica dentro de São Januário, pergunta do Eric Faria da Globo. A noite foi mágica, contra o Guarani, ele esteve no jogo. Então, gente, a minha esperança, como vascaíno, é de dias melhores. Né? Agora, com esse sentimento de paz que eu disse para vocês aqui, muito porque, olha, daqui para frente, a paz vai reinar dentro de São Januário. Aí, meus amigos, eu quero ver segurar o Vasco, porque a politicagem ficou de lado. O futebol hoje é profissional. Dias melhores virão para o nosso gigante da colina. Cola aqui no canal, daqui a pouco tem live, mais vídeos, mas não deixe de se inscrever, muito menos de compartilhar. Amanhã tem jogo, tem transmissão aqui também, vamos com tudo, porque quando o Vasco joga, a gente não pode parar, tá certo? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.